Olha, são tempos difíceis, né? Também para a economia. Muita gente está preocupada em como vai pagar as contas com a redução de renda e por isso a gente convidou um especialista em finanças, Paulo Henrique Feijó, para te ajudar nessas questões de orçamento. Se você tem alguma pergunta, pode mandar para a gente pelo WhatsApp. O número está aí na tela, é o 994 24 25 23. Olá, boa tarde, Paulo Henrique. Muito obrigada pela tua participação aqui. Bom, eu começo perguntando o seguinte, né? Muita gente está enfrentando nesse momento redução de renda. Então, qual é o primeiro passo para reorganizar as finanças nesse momento tão difícil? Na verdade, é um momento realmente bastante difícil em que, como você disse, a grande maioria da população vai estar perdendo renda. Temos alguns que vão ter uma perda muito grande, vão ter que viver, a princípio, até do auxílio emergencial. Para esses, a recomendação é o foco nas questões básicas. Aí não tem muito o que dizer, né? É aquele que vai ganhar tão pouco, é sobrevivência ali. E aí, o outro bloco são pessoas que vão receber algum tipo de auxílio ou ainda mantiveram uma parte da renda a partir de acordos e, ao mesmo tempo, tem uma reserva, né? O ideal é que essa reserva ela seja diluída, ela seja coordenada para que ela fique um pouco a cada tempo. O futuro é incerto hoje, ninguém sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai durar. Então, não pode pensar que são só 3 meses também. Então eu tenho uma reserva X, vou dividir por 3. Não, é bom pensar com um pouco de o que a gente chama de uma contingência, né, em orçamento, ou seja, de pensar que pode ser um pouco mais. E aí o foco realmente é, antes de comprar qualquer coisa, antes de gastar, dizer assim, eu realmente preciso disso nesse momento. É conter o ímpeto de gastar e focar no necessário. E quem tem reserva, olhar um pouco para o futuro, dizendo, olha, não vamos focar em 3 meses, vamos focar em, por exemplo, 6 meses. Então, quem tem um dinheirinho guardado, que está sentindo necessidade de usar, deve usar com muita parcimônia, né? Economizando ao máximo para que esse dinheiro possa render o máximo possível, certo? Isso, você resumiu tudo. Bom, agora, quem não tem dinheiro guardado, né? Não tem reserva financeira e está precisando desse dinheiro agora. E tem condições, porque aí a gente, claro, não está falando dessa população com maior dificuldade, por exemplo, os informais que não têm renda e não têm absolutamente nada nesse momento. A gente está falando daquela pessoa que talvez tenha uma conta no banco e ainda tem um crédito no banco. Será que é o momento de pedir um empréstimo? Na verdade, antes de pensar em um empréstimo, é bom olhar algumas oportunidades que estão aparecendo. Eu vou dar aqui o exemplo de um amigo, por exemplo, que é motorista de aplicativo e está pagando a prestação do carro ainda, né? O que ele fez? O banco deu uma oportunidade dele jogar 3 prestações para frente, para pagar lá no final do empréstimo. Então, você não pode perder essa oportunidade, né? Aproveita isso. Quer dizer, está todo mundo aberto a negociar nesse momento, né? Exatamente. Agora, como é que a gente prioriza as contas? O que é prioritário pagar quando o dinheiro não dá para pagar tudo? O que é prioritário? Bom, a prioridade é garantir a sua, vamos dizer, como diz, sua sobrevivência, por exemplo, sua moradia. Se você tem um aluguel, negociar aquele aluguel. Se você tem contas de água, luz, telefone, dentro do possível, nas postergações ou diminuições que foram aprovadas em leis, às vezes estaduais e municipais, aproveitar isso. Mas nunca é bom você se tornar um devedor, não é? É sempre bom tentar manter dentro do possível, vamos dizer, seu nome bom na praça. Então, a dica nesse momento é essa, né? Tentar renegociar o máximo possível, né? Para que, quando tudo isso passar, você consiga sentar com a pessoa para a qual você está devendo e ter uma conversa para conseguir quitar essa dívida. Acho que sim, até os credores, as pessoas que têm a receber, elas estão abertas a uma negociação. Elas entendem que a situação é uma situação ímpar, crítica e que merece um cuidado maior. Tá certo. Paulo Henrique Feijó, muito obrigada pela tua participação aqui, pelas dicas que eu acho que vão ser muito valiosas para muita gente nesse momento. Obrigada. Obrigado. A gente volta a falar agora com o especialista em finanças, Paulo Henrique Feijó. Chegaram muitas perguntas aí dos nossos telespectadores, então vamos a elas. O Bruno pergunta o seguinte: nesses momentos de crise, as empresas são obrigadas a renegociar dívidas? Na verdade, tem uma nova legislação do governo que opta, né, dá a opção de elas negociarem desde acordos, vamos chamar assim, trabalhistas, ali, de salários dos empregados, e sempre há um ambiente, nesse momento de pandemia, para negociar dívidas também. Deve procurar o banco e tentar fazer a negociação.
O André Felipe pergunta o seguinte: gostaria de saber como posso solicitar à administradora do prédio comercial, onde eu tenho uma sala alugada, a redução do condomínio, visto que o prédio não está sendo utilizado. Na verdade, essa é também é uma negociação. A gente deve evitar as incertezas de tipo rasgar contratos, como se diz, né? Então é importante você procurar a empresa que administra e tentar negociar e argumentar que também você está sem renda e chegar a um acordo. Sempre o acordo é o melhor caminho. A Rose pergunta o seguinte: meu plano de saúde está atrasado, como faço para negociar? Me ajuda, por favor. Planos de saúde tem também uma legislação que está saindo da Agência Nacional de Saúde, né? Que dá um espaço aí para ter algum tipo de negociação, já pelo governo já atuando nesse setor que é prioritário nesse momento, né? Pois é, porque justamente nesse momento as pessoas vão precisar muito, né? Podem precisar muito do plano de saúde, mas podem não ter dinheiro para arcar com a mensalidade. Com certeza, ele será uma das despesas prioritárias, mas às vezes, né, você não tem aquela renda, né? Ou você consegue também antecipar algum tipo de renda, mas se não tem, a única saída é uma negociação. Nesses críticos o governo está atuando também. Agora, a Natália está dizendo que está tentando renegociar o aluguel desse mês e a dona do apartamento não responde. Como deve proceder? Aí não tenho muita saída para isso. Realmente a dona do apartamento tem que ter uma boa vontade de chegar a um acordo. Às vezes não é uma questão de deixar de pagar. É dizer, olha, paga uma parte, a outra você paga quando as coisas melhorarem. Não é simplesmente uma ideia de calote. É simplesmente dizer assim, ó, me dá um alívio agora e lá na frente, quando eu voltar a ter renda, eu volto a pagar o que eu deixei de pagar também. E se a outra parte for irredutível? O dono do imóvel, por exemplo, não quiser aceitar, né, que se postergue essa dívida ou não oferecer um desconto para essa dívida. Você não tem condições de pagar porque a sua renda diminuiu muito. Infelizmente, aí já vai para um litígio, que a gente chama, né? Já vai para uma coisa que vai partir judicialmente. Agora, é importante deixar documentada toda essa tentativa de fazer essa negociação, né? É fundamental, principalmente se há alguma ideia de entrar na justiça contra aquilo, e tem que ver as regras do contrato também, né? O que está estipulado naquele contrato de aluguel. Tiago, quem tem investimentos, tanto no Tesouro Direto ou em pequenas ações, é um bom momento para mexer nisso? Eu não recomendo. Eu acho que em momentos de incerteza não é o momento de você está tirando recursos. Por exemplo, Tesouro Direto depende do título que você está aplicando. Tem títulos que são pós-fixados, tem títulos que são pré-fixados. Aqueles que têm vencimento no longo prazo tendem a ter um rendimento negativo até nesse momento. Então, esse não é bom de tirar. Aquele que a gente chama que é pós-fixado, sim, é uma reserva de emergência que na hora que você precisar, retire. A Luísa pergunta: quem tem financiamento imobiliário ou de carro, se deixar de pagar eu perco tudo? Dá para adiar? Vale renegociar? Sempre vale renegociar. Lembrando que em financiamentos, tanto de carro quanto de casa, está aparecendo a oportunidade dos bancos, se você está em dia com aquela prestação, de propor que as 3 prestações seguintes sejam jogadas para o final do contrato. Isso pode ser um grande alívio no caixa daquela família no primeiro momento. Werneck pergunta: tem um capital em poupança, seria um momento bom para aplicar em ações? Não, de jeito nenhum. Completa incerteza, a ação é algo de risco, é melhor agora você caminhar para aplicações de baixo risco, e a poupança é a que tem de mais baixo risco. Tá certo. Paulo Henrique Feijó, muito obrigada pelas suas dicas, pelos seus conselhos e informações aqui. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço.